Olá, bem-vindo! Olha, hoje eu quero falar uma coisa para você muito importante. Você não precisa ser rico para beber um bom vinho. É verdade, eu posso garantir isso para você, conforme eu vou mostrar hoje nesse vídeo com vários cases que você vai ficar sabendo. Mas se você chegou agora, eu peço que você dê um like aí, porque isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo você ativa aí essa campainhazinha e toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser avisado. E compartilhe, gente, vamos compartilhar o conhecimento e a cultura do vinho para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Olha o carrilhão lá. Bom, gente, essa frase que eu falei para vocês no início, que você não precisa ser rico para tomar um bom vinho, ela foi cunhada por um grande crítico de vinhos chamado Steven Spurrier, que faleceu recentemente. E ela resume o que de mais importante eu aprendi nesses mais de 20 anos estudando vinhos. Olha, são mais de 33 mil vinhos degustados tecnicamente, visitei cerca de 400 vinhedos, escrevi livros, enfim, uma experiência enorme, e que eu tirei essa conclusão para o meu dia a dia, que é uma coisa vital, e que eu vou dar alguns toques para você de por que eu cheguei a essa conclusão, e que para você também tirar proveito disso. A minha grande certeza é que você realmente não precisa ser rico para beber bons vinhos, porém, você precisa ter conhecimento e informação. Isso é fundamental. Não dá para a gente querer tomar um vinho bom a preço baixo se você não tem informação, se você não está atualizado, se você não se esforça para isso. As degustações às cegas são certamente um dos grandes caminhos para quem gosta de vinho e pretende crescer nesse universo do vinho. Olha, para você ter uma ideia, em 1976 aconteceu uma degustação que mudou a história do vinho no mundo e chamou a atenção de todos os consumidores e críticos para os vinhos do Novo Mundo. Eu estou falando do desafio de Paris, o julgamento de Paris. Uns chamam de desafio, outros chamam de julgamento. Existe até um filme a respeito disso, chamado Julgamento de Paris. É muito interessante porque o que foi feito? Foi colocado lado a lado vinhos californianos contra vinhos renomados franceses, os vinhos famosos da França. A França sempre foi muito famosa, sempre soube se promover muito bem, além de ter sua qualidade. E o que fizeram? Juntaram ali 5 tintos e 5 brancos californianos e 5 tintos e 5 brancos franceses dos top. Era coisa de alto nível. E a degustação foi uma degustação que reuniu pessoas muito competentes. Para vocês terem ideia, estavam lá como jurado o Aubert de Villaine, que é dono do Romanée Conti, estava a editora da Revue des Vins de France, que é uma renomada publicação de vinhos, estava o sommelier-chefe do Tour d'Argent. Imagina, era só gente que realmente conhecia. Teve muito pouca divulgação na ocasião, porque era uma coisa assim inédita, ninguém pensava em fazer isso, e quando essa degustação foi feita, foi uma ideia até de um funcionário do Steven Spurrier, que tinha uma pequena loja de vinhos em Paris e resolveu fazer isso para ver se promovia e gerava vendas. Ele não tinha ideia de que estava colocando um ovo em pé. E então a imprensa não se interessou. Parece que um jornalista apenas que teve lá e cobriu, que era um americano que depois fez as suas matérias, mas isso não teve muito alarde na ocasião. Depois é que cresceu muito. Bom, para surpresa de todo mundo, entre os vinhos tintos, o primeiro colocado não foi um vinho francês, foi um vinho americano, Stag's Leap Wine Cellars, 1973.
ficou à frente de vinhos como o Chateau Mouton Rothschild 70. Olha só, estou pondo a lista aí dos vinhos para você acompanhar. É fenomenal uma coisa dessa, ninguém podia imaginar que isso acontecesse. E com os brancos não foi diferente. Imagine, o Chateau Montelena 73, também californiano, foi o primeiro colocado, escolhido pelo júri. Houve até quem suspirasse quando provou, falou: finalmente estamos na França. E na verdade era um vinho californiano. Ficou na frente do Messot Charme-Rouleau 73, imagina isso. Então, o que acontece? Quando você faz uma degustação às cegas, você sai de todos os seus preconceitos, é você e aquela taça de vinho. Isso é sensacional porque a gente cresce, você tem sempre uma lição de humildade e quem sai ganhando com isso é você mesmo, porque você aprende a degustar, aprende a prestar atenção nas nuances dos vinhos, tanto do aroma como do sabor e tudo isso. Bom, para vocês terem ideia, depois dessa coisa que os franceses entenderam como um vexame para os seus vinhos, que não tem nada a ver, foi um teste comparativo que enalteceu a qualidade de um país que ninguém imaginava que estivesse produzindo coisas desse nível. Os críticos, meio que para tirar a sua responsabilidade disso, comentaram: não, é que os vinhos franceses precisam de tempo na garrafa, o que é uma grande verdade. Aliás, já precisaram mais. Hoje os próprios Grand Cru estão um pouco mais modernos do que foram no passado. Mas, via de regra, os Bordeaux sempre precisaram de tempo em garrafa, os Bourgogne também. São vinhos que sempre pediram a ação do tempo. Isso porque o vinho era feito de uma forma muito mais pura e menos tecnológica e necessitava desse tempo de afinamento. Então, passados 10 anos, repetiram a mesma degustação com as mesmas safras, ou seja, os franceses já teriam evoluído. Bom, pau de novo nos franceses, de novo os americanos saíram melhores e foi uma surpresa enorme. Isso foi repetido depois aos 30 anos da degustação, com o resultado sempre favorecendo os americanos. Veja que interessante. Assista o filme que, embora seja sempre um pouco romanceado, dá para você ter uma ideia de como foi o clima disso tudo, que é muito interessante. Uma outra degustação às cegas muito interessante aconteceu em 2004, chamado Desafio de Berlim. O que foi isso? O produtor chileno Eduardo Chadwick, que tem vinhos maravilhosos, resolveu botar frente a frente, lado a lado, os seus vinhos. Ele tem alguns vinhos muito bons, como o Vinhedo Chadwick, o Senha, o Dom Maximiano e assim por diante. Ele resolveu colocar esses vinhos lado a lado com um Grand Cru de Bordeaux e com super toscanos. Imagina que coragem que foi isso. Bom, ele depois confessou: eu não tinha nada a perder, os meus vinhos não eram famosos, não tinham a desenvoltura que tem hoje comercialmente, e realmente eram vinhos que na ocasião custavam 200, 300 reais. Bom, fizeram essa degustação e o que aconteceu? Em primeiro lugar, deu Vinhedo Chadwick 2000, e em segundo lugar, o Senha 2001, para depois vir Lafite Rothschild 2000, Margaux 2001, Margaux 2000, Latour 2000, Latour 2001 e Solaia 2000. Imagina que coisa sensacional que foi isso. Bom, esse desafio de Berlim, o que aconteceu é que acabou chamando a atenção do mundo, a exemplo do que aconteceu 30 anos antes com o desafio de Paris, com os vinhos californianos. Dessa vez aconteceu com o sucesso dos chilenos, que realmente
O Cabernet chileno é um vinho exuberante, tem um potencial enorme e hoje já custa uma fortuna. Isso elevou os preços dos vinhos. E o que aconteceu? Esse desafio de Berlim foi repetido em várias capitais, foi feito no Oriente, foi feito em outras capitais da Europa, foi feito aqui. Aqui no Brasil teve 3 dessas degustações. Eu tive o privilégio de ter sido convidado para as 3 vezes que aconteceu isso, e as 3 vezes os vinhos do Chadwick tiveram sempre em primeiro, segundo, terceiro lugar. Ou seja, mostrou que vinhos que custavam 5 mil, 10 mil, eles eram equivalentes à qualidade desses vinhos que custavam 200, 300. Então, o que é bacana disso? Bacana disso é que você, fazendo esses testes, você descobre às vezes preciosidades. Hoje, para você ter ideia, um vinhedo Chadwick custa 5 mil reais. 5 mil reais, uma garrafa de um vinho chileno, que era uma coisa inimaginável. O 100 ainda está aí nos 1.000 e poucos reais, mas de qualquer forma, valorizou demais os vinhos top chilenos, tá certo? Bom, recentemente, já chegando aí em 2009, aconteceu uma outra degustação que abalou o mundo todo, que em 2009, no grande júri europeu, ele reuniu-se no restaurante Laurent, em Paris, e o pouco conhecido Grand Vin de Reignac, da safra 2001, um vinho que custa 14,90 €, ficou à frente de Petrus, de 1.500 €, de Latour, de 418 €, de Lafite, de 219 €, de Margaux, de 272 €, de Mouton, de 209 €, de Aubryon, de 253 €, de La Mission Aubryon, de 118 €, de Ausones, de 747 €, de Cheval Blanc, de 317. Ele ficou em segundo lugar. Em primeiro ficou um Angelus, 152 €. Veja que coisa interessante, também era um júri qualificado, com críticos, editores de revistas, sommeliers, Master of Wine, gente super qualificada, que identificou qualidades num vinho que era praticamente desconhecido. É óbvio que o vinho subiu de preço, a divulgação foi muito bem feita e hoje é um vinho de prestígio. E isso acontece toda vez, porque você sempre se surpreende. Quando eu falei no início desse vídeo que você não precisa ser rico para beber bons vinhos, mas precisa ter informação, é por causa disso, porque a informação não é apenas acompanhar o mundo do vinho, mas é você vivenciar. Eu sugiro que você passe a fazer as suas próprias degustações às cegas. É uma experiência muito rica, é um programa, na verdade, não é só um estudo e um aprimoramento do seu conhecimento, e não precisa ser profissional. Você reúne os amigos e escolhe alguns vinhos, arrisque, escolha temas. Você pode até ter um responsável para fazer uma pequena dissertação a respeito daquele tema, e depois vocês definem um valor de vinhos e coloque sempre 2 intrusos, que a gente chama, são vinhos que estão fora daquele padrão. Então, vamos supor, se você elegeu vinhos de 100 reais, de repente você põe um de 500 e um de 40 reais. E isso vai estar embaralhado, você cobre as suas garrafas, existem bolsas específicas para isso, de vários estilos, você pode comprar por aí, ou você pode simplesmente embrulhá-las num papel alumínio e depois numerar. É importante que esses vinhos sejam misturados, embaralhados antes da numeração, para que ninguém vá com a cabeça já pré-determinada de que tal vinho é o vinho mais caro. Aliás, essa é outra experiência interessante que
já se fez várias vezes. Pega-se um grupo de pessoas e tomam meia dúzia de vinhos às cegas, eles elegem os melhores. Depois pegam os mesmos vinhos, onde tinha vinhos baratos e vinhos caros, os mesmos vinhos, e repetem a mesma degustação com os mesmos vinhos, só que agora vendo os rótulos. Aí o que acontece? Quando você confronta as notas, você percebe que às cegas, vinhos mais simples tiveram notas melhores. E quando a garrafa está descoberta e a pessoa identifica o rótulo, os vinhos mais caros é que passam a ter as notas mais altas. É claro, a nossa cabeça já vai olhando para aquilo e fala, não, esse vinho tem que ser melhor. E você se deixa influenciar. Então, quando você fizer a sua degustação às cegas com seus amigos, faça isso, embaralhe as amostras, porque esse é um caminho que é certo, é muito prazeroso para se conhecer vinhos, para você quebrar preconceitos e mais, para você evoluir com rapidez. Porque, caramba, se você degusta 10 vinhos pagando por um, você reúne 10 amigos, cada um leva um vinho, você na verdade pagou por um vinho, mas conheceu 10 vinhos diferentes. Isso é muito legal. Vou contar para vocês uma outra surpresa que eu tive, que realmente marcou minha vida, foi um fato excepcional que aconteceu. Eu sou fundador e até hoje sou diretor e compareço nas reuniões mensais. Agora estamos sem por causa da pandemia, mas desde 99 nós fundamos a Confraria dos Sommeliers aqui em São Paulo, reunindo os principais sommeliers que trabalham servindo mesa. Bom, o que a gente faz? Todo mês determina-se um tema e cada um leva uma garrafa e a gente pontua, avalia às cegas. Eu não gosto de dar nota em vinho, porque eu acho que o vinho é uma coisa de emoção, de prazer, é uma coisa muito particular. Mas na confraria a gente pontua, precisa ter isso, tem lá uma ficha de degustação, a gente avalia critérios, itens como o aspecto visual, o aspecto gustativo, depois a tipicidade, enfim, uma avaliação final de qualidade. E isso então acaba dando um resultado numérico para comparar aquelas amostras. Muito bem, numa ocasião nós tivemos um tema chamado brancos. E cada um levaria o branco que achava legal, não tinha faixa de preço, era brancos, porque normalmente os sommeliers estão sempre bem informados das novidades e eles acabam levando coisas que você não conhece. Enfim, é o momento de trocar ideias e perceber vinhos diferentes. Então tínhamos lá umas 15 amostras, como normalmente acontece, e fomos degustando. A amostra que eu mais gostei foi a amostra de número 2, que ficou em segundo lugar na preferência de todos. E me chamou muito a atenção, porque quando nós fomos dando as notas, e você vai dando as notas da menor para a mais alta, e então vai descobrindo a garrafa e fala, o vinho tal, teve tantos pontos na média. É trabalhoso, porque você tem que somar de todo mundo, tirar a média, e aí vai abrindo da pior para melhor. A pior performance é a melhor performance. Muito bem. Quando chegou no vinho que eu gostei mais, ele foi a segunda preferência da maioria. E ficou em segundo lugar. Era um vinho de R$16, gente. Um vinho que até hoje é importado pelo Pão de Açúcar, chamado Dom João I. Aliás, cabe um comentário. O Dom João I, que é um vinho simples de cooperativa lá da região de Beira, esse ano que a gente fez essa degustação, esse Dom João I estava um primor. E o problema com esses vinhos de cooperativa é que eles não têm regularidade, eles não têm padrão, porque um ano tem mais cooperado ou menos cooperado, um ano tem mais, teve melhor uma determinada vinha do que outra. Enfim,
Nesse ano, esse Dom João I estava um espetáculo, custava R$16. Mas me chamou mais atenção que 4 posições inferiores ao segundo lugar estava um vinho que custava R$260, gente. Pode imaginar o que é isso? Nós estamos falando de 16 vezes o preço, 16 vezes o preço de um vinho que ficou em segundo lugar. O outro estava em sexto. Olha que coisa fenomenal. Bom, não tenha dúvida que eu passei a tomar caixas desse Dom João I, porque ninguém conhecia, e é aquilo que eu falo para você, da informação. Você pode, não precisa ser rico para beber bom vinho, mas você precisa estar bem informado e acompanhar o que acontece, e você também procurar os seus achados, os seus Dom João I. Esse Dom João I, depois, para você ter ideia, hoje custa R$ 44,99. E não é mais aquele vinho, porque, como eu falei, as cooperativas são sempre muito comerciais. Depois, na sequência, eu andei acompanhando esse Dom João I, que, aliás, o tinto dele também é muito bom, é um vinho também de mescla de castas, é um vinho muito bom. E esse, infelizmente, o branco depois ficou repleto de madeira. Eu não sei o que eles fizeram, devem ter começado a usar as infusões de oak chips ou sei lá o que, estragaram o perfil do vinho, na minha opinião. Então, para você ter ideia, eu passei a comprar 16 garrafas com o preço de uma que eu gostava muito, que era um vinho até bastante renomado, e que ficou 4 posições abaixo dele. Veja como é importante essa experiência das degustações às cegas. Eu vou dar uma sugestão para você bacana. Aliás, vou dar 2 sugestões bacanas de degustação às cegas para você fazer com seus amigos. Uma delas é o seguinte: compre um desses kits da Wine.com ou da Evino, que vendem hoje essas duas plataformas de venda de vinho. Eles têm vinhos de vários valores, de várias categorias. Inclusive estão vendendo vinhos hoje muito bons, muito legais, de nível mais alto de qualidade. Mas eles fizeram sucesso e ainda hoje são os campeões de venda com vinhos importados muito baratos. Então eu sugiro que você compre um kit desse da Wine ou da Evino e depois você bote lado a lado numa degustação às cegas com os vinhos de entrada da vinícola Aurora, da vinícola Salton e da vinícola Miolo com Almaden. Você vai ter os Aurora Varietal, o Salton Classic e os Almaden. Você mescla esses vinhos, nós estamos falando aí de vinhos de R$ 35 a garrafa. Eu sempre critico os produtores brasileiros que eles se queixam muito aí de mercado, embora recentemente cresceram muito aí com os vinhos finos, mas eles não fazem esses desafios, porque os nossos vinhos brasileiros nessa faixa de preço são muito superiores a esses vinhos de R$ 35 importados, que você vê ofertas às vezes até mais baratas, às vezes R$ 29, eu tenho visto por aí. Olha, vou só fazer uma conta para você botar coisa nos pesos devidos. Você sabe que existem 17 itens de custos que separam um vinho no produtor até ele chegar na nossa mão. Um importador tem que pagar 17 itens de custos entre impostos, custos, transporte, uma série de coisas, o que acaba multiplicando o valor desse vinho em 5 vezes. Imagina, 5 vezes. Quer dizer, independente do câmbio, qualquer vinho importado que você pegar, você divide por 5 para ter uma ideia do preço que esse vinho custou lá fora. Isso na melhor das hipóteses. E você ainda tem o câmbio. Então você acompanha comigo. Um vinho de R$ 35, se você for acertar o câmbio, dividir por 7,
reais, que é o preço do euro hoje, você chega num vinho de 5 euros. Só que você ainda tem que dividir por 5, que são esses custos, esses 17 itens de custo. Aqueles 5 euros viram 1 euro. Gente, 1 euro é um vinho de 7 reais. Você pode imaginar um vinho de 7 reais aqui no Brasil comparado com um vinho de 35 reais? É difícil que eles sejam do mesmo perfil de qualidade, né? Às vezes a gente até se surpreende, aparece uma agulha no palheiro aí, de vez em quando tem. O Dom João I, por exemplo, era uma agulha no palheiro. Agora, via de regra, é a mesma coisa que você comparar um vinho de 35 reais por um vinho de 160, 170 reais. São padrões diferentes de qualidade. Então, faça o teste e comprove você mesmo, depois você me conta. Olha, um outro teste legal de fazer degustação às cegas, que eu queria sugerir para você, é o seguinte: você não precisa pegar um vinhedo Chardonnay que custa 5 mil reais. Vamos falar de um Dom Melchor, por exemplo. O Dom Melchor está no mesmo vinhedo onde está o vinhedo Chardonnay, que é o Puente Alto. Puente Alto hoje é considerado o melhor vinhedo de Cabernet Sauvignon do Chile, mas é considerado por todos os enólogos chilenos, não é o Didu que está dizendo. Desse vinhedo sai o vinhedo Chardonnay, o Dom Melchor e sai também o Almaviva. São 3 vinhos que saem desse vinhedo. Muito bem. Se você pegar um Dom Melchor, ele custa R$ 1.300. Aí eu vou sugerir a você que pegue o Marquês de Casa Concha Etiqueta Negra, custa R$ 280. Esse é um vinho que é feito, porque lá o Dom Melchor, ele descarta cerca de 50% do vinhedo é descartado para fazer o Dom Melchor. Veja o rigor de seleção. Uma parte na poda verde, outra parte na seleção de cachos. Essa seleção de cachos, toda essa uva que foi descartada para o Dom Melchor, ela vai para o Marquês de Casa Concha Etiqueta Negra. Então, é um vinho, é um Marquês de Casa Concha superior a outros Cabernets da mesma empresa. Sugiro que você ponha ele na lista. Depois vou sugerir um vinho biodinâmico que é feito no Maule, o Maule é a região mais antiga de vinhedos do Chile, que é o Erasmo Cabernet Sauvignon. Custa R$ 216. O Erasmo é do Caliboro, e o Caliboro é da mesma empresa do Francesco Maroni Cinzano, que é dono do Coldorte, lá em Brunello de Montaltino. É um vinhaço, R$ 216. Vou sugerir que você ponha na mesma lista um vinho uruguaio chamado De Luca Cabernet Sauvignon. O De Luca Cabernet Sauvignon custa R$ 35 e é um vinhaço. Você vai se surpreender com a elegância e o frescor, um vinho no estilo de Bordeaux. Vou sugerir que você inclua ainda um Catena Cabernet Sauvignon de R$ 185. Sabe que os Cabernet Sauvignons argentinos, eles não têm o prestígio que tem os Malbec argentinos, mas anote isso, que eles ainda vão ficar na moda, porque os Cabernet Sauvignons argentinos são muito elegantes, muito bons. Coloque também 2 brasileiros aí. Eu estou falando do Valontano Cabernet Sauvignon, custa R$ 90, e estou falando do Milésime da Aurora, que custa R$ 110. Olha, esses vinhos vão totalizar R$ 2.131. São 10 amigos com R$ 231 cada um. Então, é um programa que não é um absurdo e você vai ter uma experiência sensacional de Cabernet Sauvignon em diversos terroirs diferentes e diversos padrões de preço. E você vai embaralhar essas garrafas, porque eu faço questão que você perceba e se surpreenda com o resultado que você vai ter e seus amigos também.
E olha, lembra o seguinte, hein? Você vai ter a experiência de degustar 6 vinhos extraordinários por R$ 1.016, menos da metade do que custa o Dom Melchior. Então, é uma experiência que vale a pena você pensar em fazer. Ou seja, com menos da metade do valor de uma garrafa e você experimentou 6 e que, quem sabe, até gostou mais de alguma delas, vai saber. Agora você faça a sua comparação com o vinhedo Chadwick, então, que custa R$ 5.000. Essa que é a alegria das degustações às cegas, que eu acho que vale a pena, uma experiência legal. Assim fica claro, gente, que o valor agregado da imagem muitas vezes supera a qualidade quando é confrontado com outros vinhos, os menos famosos. Nós temos exemplos clássicos aí com a região de Champagne. Todo mundo fala de Champagne, só que Champagne se promove há anos, além de ter uma excelente qualidade, mas ela se promove há anos. Existem espumantes de Trento, de Franciacorta, que já tiveram à frente de champanhes em degustações às cegas, mas quem é que fala deles? Fala de champanhe, porque champanhe tem fama, e essa fama não foi construída à toa. Você, além de qualidade, precisa se promover. Agora, recentemente, o Champagne Mum comprou os direitos de patrocínio do America's Cup, um torneio prestigiadíssimo de classe. Ou seja, ele sabe aliar a sua imagem de marca com coisas do perfil de público que ele pretende atingir. O Dom Perignon é um exemplo disso. Está agora fazendo comerciais com a Lady Gaga, fez já com Karl Lagerfeld, fez com 200 pessoas famosas. Isso custa dinheiro, não é verdade? E só que isso ganha mercado, ganha imagem de marca. Não é barato fazer isso. Agora, quem acaba pagando por tudo isso somos nós, consumidores. Isso não tem jeito, é assim que funciona. A gente paga pelo produto, que é bom, e paga pela imagem, que para ser construída custou dinheiro, né? Para terminar, que eu já contei muita história, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que ilustra claramente a força da imagem da marca e o desconhecimento ao mesmo tempo. Eu tenho uma grande amiga, que era muito amiga da minha mulher, e uma mulher muito rica, muito culta. Ela veio nos visitar uma vez e eu falei, bom, vamos comemorar, estava todo mundo feliz. E eu falei para a Nazira, vamos abrir aqui uma coisa especial para essa nossa amiga. Então peguei da minha adega um champanhe que chama-se Aigli Ouriet. Aigli Ouriet é um produtor raríssimo, que faz um champanhe com leveduras indígenas, um cara cuidadoso. Ele está em Ambonné, que é o crème de la crème de champanhe, um Grand Cru de champanhe. E eu então abri, para você ter ideia, o muselê, que é o nome que se dá a essa gaiolinha que segura a rolha do champanhe deles, era feito de corda, remetendo aos ancestrais. Hoje essa família está na 4ª geração, fazendo champanhe de primeiríssima. E eu servi isso com grande alegria, grande pompa, e todo mundo feliz e tal, e a garrafa acabou. Bom, essa amiga gostou, obviamente. Eu não fiquei enaltecendo o que estava servindo, porque também não é elegante, e quando acabou eu falei, bom, eu peço desculpa que eu não tenho uma segunda garrafa de Aigli Ouriet, lamentavelmente. Mas deixa eu ver o que eu tenho aqui mais. Eu abri, tinha uma Veuve Clicquot, dessas normais, da etiqueta laranja, líder de mercado. Aí essa amiga nossa, culta, rica, sabe o que é rico? Ela é mais rica do que esse rico que você está pensando. Viajada, ela vira para mim e fala, Didu, agora sim, né? Uma Veuve Clicquot, estava escondendo. Ou seja, eu não tinha ideia do que tinha tomado antes, mas absolutamente compreensível, porque a Veuve Clicquot está há anos, desde o tempo da viúva, há 200 anos atrás, investindo
no seu conceito de marca, no seu charme, na sua elegância, as embalagens que eles fazem, que são sensacionais. Então vejam o que é a força de uma marca e como isso é importante você ter informação para não ter que pagar todo esse preço do marketing que vem sempre embutido nesses vinhos famosos. Então era isso, eu espero que você tenha gostado, experimente, arrisque, faça o seu grupo de degustações, você certamente vai crescer muito com isso. Olha, se vocês gostaram, eu peço que dê um like porque isso nos ajuda e você também pode se inscrever. Se inscrevendo toda vez que tiver um vídeo novo, ativa aí essa campainhazinha que vai avisar você toda vez que tiver uma novidade. E compartilhe, vamos compartilhar o conhecimento e a cultura do vinho, tá certo? Gente, lembre-se, uma taça por refeição, essa é a recomendação médica, todo dia faz bem para o seu coração, para a sua digestão, para a sua mente, para o seu espírito, tá certo? Saúde!